Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 19 de janeiro de 2026. E nesse horário, das 18h30, nós realizamos aqui a nossa palestra pública das segundas-feiras. E hoje nós recebemos a nossa querida companheira Ana Paula, trabalhadora, né? Do Centro Espírita Chico Xavier, não é isso? Casa do Caminho, Chico Xavier. Casa do Caminho Chico Xavier, em Jacarepaguá, que é ela que vai fazer o nosso estudo da noite. E o tema é Sempre com Deus. Esse tema é do livro Alerta, do capítulo 3, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Ana Paula, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, tá? Para estar conosco nessa noite. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que possamos contar com você mais vezes na nossa casa ao longo de 2026, que a gente gosta muito de te ouvir. E leve o nosso abraço à sua mãe, à sua família, tá bom? Tá bom, obrigado, Rose. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a leitura do Preparo e a Prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Carissime Panfiro. E a lição é a número 70. E ele nos diz assim, Baltazar: muitos questionam onde a bondade de Deus participa do processo de elevação do homem. A bondade de Deus, respondemos, participa não só nas oportunidades que dá às criaturas, mas principalmente na forma como as possibilidades evolutivas do homem se apresentam. Exemplificando, ele nos traz esse exemplo. O mais perigoso dos espíritos que encarne na Terra terá a seu dispor a bondade da mãe, a generosidade dos instrutores, o carinho dos professores, o apoio dos médicos. Ele encontrará, numa fase de sua vida, a oportunidade de pensar em Deus, pelas noções de religião que lhe serão dadas durante a infância. O espírito que não aproveitar o ensinamento será então responsável pelo que não fez. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos na casa de Francisco. Só temos a agradecer, Senhor, mais essa oportunidade do entendimento do Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe nossa amiga Ana Paula, abençoe a todos nós aqui presentes e que estejamos muito atentos para a lição que ela nos trará nessa noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Ana, companheira, Sim, você tem até 7h20 para tá, fazer a sua reflexão, tá bom? Que Deus te tá abençoe bom, e continue a abençoar todos nós. A tá palavra certo, está com você. tá bom. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estamos sim, estamos sim. Então, que nossas primeiras palavras sejam de gratidão, né? A gente tem sempre que estar atento, e o tema de hoje nos remete também a essa postura, da gente agradecer sempre as oportunidades que a vida nos oferece, principalmente as oportunidades de estarmos juntos com os amigos, juntos com aqueles que estão comungando e buscando o mesmo ideal, né? A gente quer buscar o entendimento, buscar compreensão da vida, a absorver um pouco mais do Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita, com tantas outras obras como essa de Joana. Então, que as nossas palavras sejam de gratidão pela casa, pelos dirigentes encarnados e desencarnados que nos ofereceram a oportunidade de estarmos juntos, né? E que nós possamos realmente trocar. Eu sei que no estudo de uma palestra, nós é que vamos estar aqui colocando, mas com certeza nós sabemos que vamos estar em pensamento e que a gente possa interagir da melhor forma para que a gente absorva um pouco, né? O mínimo daquilo que esse capítulo
e dessa obra de Joana aí, que é riquíssima e que nós ainda estamos tateando no entendimento dessa profundidade desse tema, que é sempre com Deus, né? O capítulo, o título já é um título que já é envolvente, que já mostra qual é a proposta das nossas reflexões da noite de hoje. Porque falar sempre com Deus, né, o sempre já diz que é um advérbio, né, aquele advérbio que dá de tempo, que é frequência, hábito. Então, é trazer a presença de Deus em tudo na nossa vida. É estar buscando o entendimento dos processos, das situações, como foi colocado aí no preparo, né? As oportunidades que a vida vai nos oferecer a cada minuto, a cada instante, algumas oportunidades desafiadoras, né? Que a gente pode dizer, dos desafios, oportunidades agradáveis, algumas não tão agradáveis, não vamos dizer que sejam desagradáveis, menos agradáveis, mas que são oportunidades da gente crescer como espírito imortal. Então, o convite para nós, cada vez mais, é que a gente possa viver na matéria. A gente sabe que não só é a matéria que está participando, os encarnados que estão aqui, nós sabemos que temos, com certeza, irmãos desencarnados participando do nosso estudo, sejam nas preparações que a casa, o envolvimento da casa se preparando para novas oportunidades, se esclarecendo. Então, assim, todos nós, encarnados e desencarnados, precisamos ter esse olhar que a gente está sempre com Deus, que Deus está sempre, Ele está conosco, mas nós precisamos estar com Ele em pensamento, palavras e atitudes. E para nós ainda, podemos dizer que ainda existe alguns obstáculos para nós que estamos aqui encarnados e até para os desencarnados mesmo, que estão ainda presos nessa psicosfera do nosso planeta. Nós ainda estamos muito presos à materialidade. Então, a gente muitas vezes esquece que a nossa realidade não é a realidade da matéria, mas é a realidade, nossa verdadeira realidade é do espírito imortal. Então, Joana começa nesse texto, eu vou ler alguns, é um texto muito rico, né? Eu vou começar a ler alguns pontos dele, e para que a gente possa entender que ela começa o texto situando, né, diferentes situações e circunstâncias que nos convidam a perceber três advérbios que ela vai situar bem, que é o imprevisível, que ela fala do imprevisível, inesperado e estou aqui, é o imprevisível, o inesperável e o inesperado e o insustentável. São três advérbios que ela vai situar em circunstâncias das nossas vidas. Então, ela começa dizendo que muitas vezes existem planos na nossa trajetória, existem mentes hábeis, mentes que são inteligentes, mas que urgem planos que não são voltados, são perniciosos, objetivando fluir êxito em empreendimentos infelizes. Ou seja, muitos dos nossos irmãos, aos quais nós estamos ainda envolvidos, sejam encarnados como desencarnados, que planejam objetivos que não são para a prática do bem, mas que, por mais cuidados e minudências que eles organizem para que os planos deles aconteçam, existe o que é o imprevisível, que de repente não que foge todas as possibilidades e não acontece. Então, ele diz assim, por mais cuidados e minudentes programas, não foge ao imprevisível, exatamente pela impossibilidade de lograrem a perfeição. E ele diz que a razão desse imprevisível é a presença divina surpreendendo a infração. Então, a gente entender esse imprevisível do modo, a Joana coloca do modo, né, não muito positivo, numa prática que não é a prática do bem, mas ela também coloca situações de intervenções divinas que operam para o enobrecimento. Então, existem planos também do bem, ela fala que o plano bem estabelecido, que às vezes ele está bem planejado, mas ele está perigando, mas subitamente conquista uma ajuda imprevisível.
e aí aquilo consegue ser, aquele empreendimento consegue acontecer, mesmo com todas as dificuldades. E aí esse imprevisível é essa presença divina surpreendendo tanto aquilo para o bem como para o mal. E aí, em cima desse imprevisível, nós começamos a refletir que, à luz da doutrina espírita, e aí, peraí que eu vou ler, à luz da doutrina espírita, o imprevisível, na verdade, não se refere ao acaso, porque quando a gente pensa na palavra imprevisível ao longo do nosso pensamento ainda humano, a gente acha que há algo que vai acontecer, né? Poxa, era imprevisível, mas para a doutrina espírita não existe o acaso. O que existe é uma inabilidade ainda nossa de compreender a capacidade, a ter uma compreensão e uma antecipação das situações. A gente não tem o ponto de vista para analisar e objetivamente observar as situações e perceber o mecanismo divino dentro daquele contexto. Nos escapa ainda esse entendimento. A doutrina espírita nos ensina que nada acontece ao acaso, que existem leis divinas, que tudo está supervisionado pelo Pai, que as leis divinas existem um encadeamento de causas e efeitos que nos foge muitas vezes o entendimento. Por quê? Porque nós ainda ficamos muito presos ao imediato. A gente não tem a noção da anterioridade das situações e da proposta divina de reconciliação das situações, de progresso individual e coletivo de um grupo que está passando por determinada circunstância. Então, o que é imprevisível para nós, na verdade, a gente pode fazer por uma leitura à luz da doutrina espírita, é a nosso ponto de vista ainda limitado à percepção que a gente ainda não tem do entendimento daquele mecanismo da lei do Pai, que, na verdade, também tem seus propósitos, porque tem uma passagem do Evangelho, eu não estou me recordando aqui o item, né, mas que diz que se a gente tivesse a noção das circunstâncias da sabedoria e da misericórdia do Pai, que nos reúne, nos coloca dentro de um contexto, né, de vida, juntos, em família, em profissão, em circunstâncias tais, que a gente ia se surpreender o quanto que o Pai organizou e planejou determinadas situações para que nós pudéssemos progredir à luz da perfectibilidade que é a proposta para todos nós. Então, assim, o que Joana nos convida nesse imprevisível é que a gente saia das ilusões da nossa percepção ainda limitada, porque a gente vive muito na ilusão de achar que a gente tem o controle sobre as situações, que a gente consegue analisar tudo e perceber tudo. A gente está longe de conseguir perceber. Às vezes a gente percebe até mesmo como médium, as nossas percepções ainda são muito, muito frágeis em relação ao contexto da proposta quando a gente está tendo um trabalho. Mesmo a gente estudando, nós que somos estudantes, né, que somos aqui, estamos nos esforçando para o entendimento, quanta coisa a gente ainda se surpreende, ou a gente acha imprevisível em termos de fenômeno, quando a gente não consegue alcançar o entendimento daquilo que está sendo apresentado. Então, o que nós precisamos é ter um olhar mais amplo, e esse olhar mais amplo denota a gente ter essa percepção de que o Pai está em tudo e em todos. Isso é uma conquista, né? É uma conquista do espírito que vai se processar, que tem a ver com a confiança, que tem a ver com a construção da fé, daquela fortaleza, da firmeza, de que tudo está amparado. Isso vai sendo uma conquista íntima ao longo da nossa trajetória, na medida das experiências, das oportunidades, como foi colocado até no preparo, né? Que houve o questionamento, né? Onde a bondade de Deus nas situações, e aí ele fala da oportunidade. As oportunidades vão ser inesgotáveis durante o nosso processo encarnatório ou durante a nossa vida, a nossa existência como espírito imortal, estando encarnado ou desencarnado. A cada instante, em cada minuto, no fluxo do tempo, né?
que aí a gente também, numa passagem de Emmanuel, diz que Deus é o fluxo do tempo, e o fluxo do tempo, o poder de Deus, Deus é o fluxo do tempo, e o fluxo do tempo é Deus. Então, assim, o tempo, durante toda a nossa trajetória como espírito, o Pai, ele vai nos dando situações e circunstâncias e oportunidades para despertar, que é a proposta de Joana, né? Que ao longo de todas essas obras de Joana, é o despertar do espírito para a realidade da sua trajetória. Então, assim, a doutrina espírita tem princípios que precisam ser alicerçados em nós, não só no conhecimento, mas na vivência. E só tem uma maneira da gente vivenciar, é a gente mergulhar quando surgirem as situações e retirar do que a gente já sabe, minimamente, e começar a praticar. Então, assim, esse tema, né, é um tema assim, que nos remete a muito, é muito atual. Nunca nós tanto precisamos de Jesus como do Pai, de trazer essa fortaleza divina na nossa vida. Jesus, o tempo todo, nos orientou de nós estarmos em conexão com o Pai. Ele nos deu exemplo em várias circunstâncias, mas a gente esquece, né? Porque a gente sabe, mas não pratica, não aplica no nosso cotidiano. E essa mensagem de Joana, ela vem nos trazer essas reflexões. Ela fala também desse imprevisível, que nada mais é, muitas vezes, a gente tem influências espirituais de irmãos que estão nos inspirando. Esse capítulo, nessa parte, nós separamos depois, não vai dar para a gente ler todas as questões do Livro dos Espíritos, mas tem uma parte do Livro dos Espíritos que vai da 525 até aqui. São 10 questões que falam da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, essas 10 questões que o Livro dos Espíritos abordam exatamente vêm ao encontro desse capítulo de Joana, porque logo na 525, em relação a esse imprevisível, Kardec pergunta aos espíritos: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Dessa questão dessas situações imprevisíveis. E aí os espíritos são categóricos, certamente, pois que te aconselham. A gente sabe que os espíritos nos influenciam através dos pensamentos, através do processo de intuição, mas quantas e quantas vezes eles estão, às vezes, gritando nos nossos ouvidos e a gente simplesmente não está nem aí, porque a gente já estabeleceu, dentro das nossas convicções, ainda muito pequena, a verdade que a gente acha que é daquela situação e circunstância. Então, assim, a gente precisa se tornar mais humilde, de perceber que a gente está longe de entender aquilo que está acontecendo, seja nas situações, às vezes, familiares, de questões de doença, questões de acontecimentos inesperados que a gente vai ver que acontece, circunstâncias que a gente diz assim, não é possível. Como é que a gente ainda se questiona em relação à presença de Deus naquelas circunstâncias? Porque a gente pode até não entender, e isso vai acontecer mesmo, porque a gente é espírito imperfeito. Então, como espíritos imperfeitos, nós não temos o entendimento, estamos distantes de entender a verdade. Então, essa realidade precisa estar consciente em nós, porque se eu passo do princípio que eu tenho consciência que eu sou um espírito, que ainda estou no aprendizado, aí eu baixo a minha bola e percebo que eu não estou, eu não posso não estar, eu preciso estar doendo, eu estou passando por uma circunstância que está me incomodando, está me gerando dor, mas eu não preciso transformar essa dor num sofrimento. Eu preciso perguntar e me apropriar daqueles que podem me aconselhar. Então, a gente sabe que os conselhos eles vão vir desde que a gente esteja disponível, né, uma palavra que sai muito no Evangelho, nas colocações de Kardec, essa disponibilidade que a gente tem que ter para ouvir, né, para ouvir as orientações que os Espíritos estão nos oferecendo. Então, na questão 525, eles dizem, eles nos aconselham, ele ainda amplia essa questão e diz assim: exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos?
que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas. Então, às vezes, a gente, poxa, eu não consegui perceber pelo pensamento que eu estou desatento. Mas existe outro mecanismo que a espiritualidade se apropria para me mostrar que as coisas estão, que existe um imprevisível, mas existe todo um contexto de amparo. E aí Kardec diz assim, sim, mas nunca isso é importante também, é um outro princípio que a gente tem que ter muito firme. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Porque senão a gente também vai para o outro campo, né? Do imaginário, do sobre. Não, tudo tem uma lógica, mas nada foge das leis que regem a natureza e regem o nosso planeta e aquilo que está ao nosso redor. Então, na nota de Kardec sobre esse assunto, eu peguei um pedacinho que ele diz assim, provocando, por exemplo, e vai dar exemplos nessa situação, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas. Eu tenho uma situação e aí eu encontro que suporão encontrar-se por acaso. Quantas vezes acontecem situações que estão ali criando um plano ou uma circunstância totalmente desfavorável, e aí aparece uma pessoa, por acaso, ao encontro. Outra situação que os espíritos, inspirando alguém a ideia de passar por um determinado lugar. Quantas vezes não acontece com a gente que a gente vai para um caminho e aí depois a gente, de repente, não, eu vou naquele lugar aqui. Não sei porquê, mas eu preciso passar ali. Chamando minha atenção para um certo ponto, se disso resulta o que tenho em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio, que é outro contexto doutrinário que precisa ser fortalecido. A gente tem amparo? Tem. A gente tem conselhos? Tem. Tem intuição? Tem. Mas a misericórdia do Pai é tão grande, a sabedoria da metodologia de aprendizado para nós, que ele faz com que a gente precisa desenvolver em nós a possibilidade de escolha. Ele vai nos sugerir, mas a escolha é nossa. Eu posso vir a ideia de ir por aquele caminho, mas a escolha vai ser minha. Eu posso ouvir o meu coração, ou eu posso dizer, não, eu vou fazer aquilo ali que eu quero, que é isso que eu quero, e é assim que eu acho que vai ser. Ou eu posso parar e refletir. Então, assim, a vida da gente, a gente precisa estar, a gente está na matéria, mas a gente está mergulhado, né? No universo, a espiritualidade, a gente está mergulhado no fluido cósmico universal e interagindo o tempo todo com os dois planos da vida. Mas a gente estuda isso, mas parece que muitas vezes a gente esquece de que isso é uma realidade que a gente está o tempo todo interagindo com o plano espiritual. Pode ser para o bem ou não. Posso me ligar, o que eu vou me sintonizar? Vai depender do que eu estou buscando, de que maneira eu estou conseguindo perceber e trazer a presença de Deus na minha vida. Como é que eu trago a presença de Deus na minha vida? Não tem outro mecanismo, sabe? Pelo menos para nós, é trazer o Evangelho do Senhor Jesus. A gente precisa ter o hábito de, minimamente, diariamente, que seja, né? Eu acho que eu já falei aqui, e o benfeitor Chico Xavier, na nossa casa, orienta, já orientou que a gente estudasse 1 hora, meia hora, ele agora 15 minutos, que seja, uma frase, que seja, mas que a gente traga nesse sempre com Deus, a gente traga esse hábito de trazer o Evangelho, minimamente uma reflexão de uma frase que seja do Evangelho do Senhor Jesus para aquele dia. É por hoje, nada mais do que por hoje. A cada dia a gente lê um pedacinho, porque se a gente se esforça e está nesse propósito, criando esse hábito, a gente não pode ter a menor dúvida que a espiritualidade vai se apropriar dessa situação para nos ajudar. Então, assim, a gente tem também os pressentimentos, que também são situações de intuição. Está lá na 522, né? O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. E aí Kardec faz essa pergunta, é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Então, aqui vai de novo a questão da escolha, né?
E aí essa questão da escolha, do livre-arbítrio, a gente sabe que quanto maior conhecimento, e a gente aqui, que nós estamos aqui, podemos dizer, nenhum de nós pode dizer que não tem um mínimo de noção do Evangelho. Então, cada vez que a gente mergulha, mais responsáveis nos tornamos pelas escolhas que fazemos. Porque a gente não pode dizer que não sabia. Eu posso até fingir ou me ocultar em determinada situação, mas dizer que eu não sabia é complicado. Nenhum de nós, nós que estamos minimamente, sejam... eu sou novato na doutrina. Na questão do tempo, não. Todos nós que, né, como diz assim, já estudou 5 minutos de evangelho, a gente sabe como espíritos nós temos noções do evangelho. Eles estão nos nossos arquétipos, eles estão nos nossos registros, só que muitas vezes com escolhas que foram muito voltadas pelos interesses pessoais, deturpadas no entendimento, e hoje a gente está fazendo a doutrina espírita está nos proporcionando uma releitura, né, do Evangelho, para que a gente possa recodificar situações que a gente não entendeu bem e atropelou a vida. A gente embaralhou, como diz, embaraçou o nosso processo de evolução. Então, assim, entender também que, como diz aqui na questão também 532 do Livro dos Espíritos, que nem sempre, saber que nem sempre os espíritos dizem que é um mal o que parece ser. Porque às vezes a gente olha uma situação e acha que aquilo foi a pior coisa, isso foi péssimo, é ruim. Quantas situações a gente viveu, às vezes, naquele momento e achou que era muito ruim, e mais lá na frente a gente viu que tinha todo um propósito maior que a gente não tinha percebido. Então, os espíritos dizem a Kardec nessa questão 532, sabei que nem sempre é um mal que parece ser. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Ou seja, muitas vezes o nosso foco de olhar e observação ou é para aquele momento ali, e a gente não está olhando como o espírito imortal, que as situações que a gente está vivendo, as oportunidades e circunstâncias, têm um propósito para a nossa vida futura, como espírito imortal. Então, às vezes, a gente tem desejos ainda muito arraigados no imediatismo. E o convite de Jesus o tempo todo do Evangelho do Senhor Jesus, ele sempre nos oferece a felicidade, né, para a vida do espírito, para a vida futura. Então, a gente precisa amadurecer nesse aspecto. Já nos cabe, né, um amadurecimento, porque as situações que vão ao encontro da vida de cada um de nós, elas vão estar exatamente nas possibilidades que cada um tem de dar conta do seu fardo. Não vai existir nenhuma situação, né? E isso é uma certeza, é outra certeza que a gente tem que ter se a gente acredita que a vida tem um propósito maior e que a gente tem um Pai que é de misericórdia e amor. Se o Pai é de misericórdia e amor, existe, eu posso não estar entendendo, e dizer assim, pô, pai, eu não estou conseguindo entender. Me ajuda, e aí a gente tem que ter um mecanismo que a gente também usa de forma muito equivocada, muitas vezes, que é a prece, que é essa conversa, entendeu? Com o pai, essa conversa com o mentor. Às vezes a gente não. É mais fácil, e a doutrina nos fala que para a gente falar com o pai, né? Que a gente tem ali aquele amigo mais próximo, né? Que foi o amigo espiritual, é aquele que está como se fosse o que financiou a nossa reencarnação, né? Que está ali juntinho. Então, por que não buscar? A gente busca estar com o nosso amigo espiritual, a gente busca se aproximar, porque ele, com certeza, ele está criando situações para nos ajudar nas circunstâncias, nas dificuldades, nos desafios que às vezes acontecem para a nossa vida. Então, a gente precisa ter esse olhar mais amplo. Então, em resumo, quando a gente fala em previsibilidade no Espiritismo, não é a ausência de causas, mas é a incapacidade nossa de perceber ter esse olhar integral pela limitação que é nossa ainda mesmo,
como espíritos ainda imperfeitos. Então, a gente precisa de ajuda, e a gente tem um manancial de auxílio divino através dos amigos espirituais, através do processo da gente ir ao encontro dessas possibilidades, né? Então, uma das questões que também nos vem para que a gente reflita é que Kardec também fala assim: tudo bem, eu faço. Quantas vezes a gente faz, a gente consegue ser auxiliado, às vezes a gente nem percebeu que foi auxiliado, e aí quando a gente consegue alguma graça, alguma coisa que é legal, que a gente teve uma alegria, a gente tem hábito de agradecer a Deus primeiro. A gente não tem o hábito de fazer, às vezes, muitas vezes, de ter essa gratidão. Então, no Livro dos Espíritos, na 535, Kardec pergunta, dentro desse contexto aí dos acontecimentos da vida, ele diz assim: quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo, ou seja, poxa, se a gente tem um amigo espiritual que está ali junto com a gente, é a ele que eu tenho que agradecer? E aí os Espíritos são categóricos de assim: agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram os agentes de sua vontade. Então, criar o hábito também da gente agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por cada dia que a gente acorda e diz assim: poxa, hoje eu vou começar um novo dia. Que eu possa estar mais atento, né? Que eu possa estar mais assim, aberto, mais disponível para perceber as orientações que estão sendo postas. Ele também fala, Joana também fala do insuspeitável. E ela diz que as ações, o insuspeitável pode ser considerado como uma interferência divina sempre vigilante. É muito interessante essa frase, porque ela diz assim: elaboradas ações com minúcias e sofisticação, no instante de serem colocadas em prática, não se realizam sem a ocorrência do insuspeitável, que, na sua expressão surpreendente, põe por terra toda uma larga de movimentação de forças. Então, às vezes, a gente elabora várias ações para determinada coisa, com vários detalhes, e o insuspeitável acontece. E aí Joana diz que o insuspeitável, que acontece em nossas vidas, é considerado como a interferência divina sempre vigilante. Ou seja, a interferência divina, a justiça divina, a providência divina, ela está presente o tempo todo. Então, assim, ela tá presente no insuspeitável, na condução dos nossos destinos de uma determinada forma, porque a gente sabe que existe a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Então, às vezes, a gente coloca muito as situações que acontecem na nossa vida, a gente gosta muito de, como dizer assim, terceirizar, né? Aconteceu isso por causa disso. Isso aqui porque fulano... Poxa, se não tivesse sido... E a gente coloca muito para o outro. Quantas situações acontecem na nossa vida e a gente tem esse hábito de terceirizar. Quando, na verdade, a gente precisa ter uma maturidade maior como espírito, uma consciência maior, que parte tudo de nós. Nada vai acontecer, né? Nenhuma circunstância, de repente, vai acontecer se existe uma causa e um efeito. Se não é causa e efeito nesse momento da nossa vida, se a situação que aconteceu, a gente sabe que não tem uma explicação para essa, a gente sabe que existem causas anteriores, né? Então, a gente tem que trazer, a gente precisa trazer o que a gente já sabe minimamente da doutrina para a gente usar a nossa racionalidade, para a gente entender. E aí, entendendo, a gente vai construindo uma firmeza, né, para que a gente possa construir uma fé raciocinada. A gente tá aqui colocando, né, verbalizando. A gente sabe que é um processo lento, que a gente vai ter muitos, muitos tropeços ao longo desse caminho, que muitas situações, se a gente pudesse trocar aqui, vão ter muitas situações que a gente já viveu várias vezes, porque a gente vive um momento, não está muito amadurecido, e depois de ver, puxa, mas tudo aquilo está repetido. É a misericórdia de Deus dando a oportunidade, dá um tempo para a gente amadurecer um pouco mais, para depois rever. Cada um de nós, às vezes a gente tem situações que a gente não acontece conosco, mas eles também nos oferecem
situações que acontecem com pessoas próximas, né, ou circunstâncias próximas, para a gente poder se perceber naquela situação do outro. Então, assim, os mecanismos que a divindade vai se utilizar para que a gente comece a modificar nossos padrões de comportamento, da gente conseguir perceber que aqui viemos realmente, né, como diz aqui também no Preparas, que falou assim, há formas e possibilidades envolvidas se apresentam, né, de acordo com as situações e as circunstâncias de cada um, para nos ensinar e para a gente progredir. Então, o progresso, existe um progresso do planeta, mas existe uma parte que é intransferivelmente nossa. E passa pelo processo de escolhas. Então, cada vez que eu conheço mais, eu mais me torno responsável e o livre-arbítrio, e aí eu vou ficando mais com maior liberdade, digamos assim, daquilo que eu vou escolher e vou me tornar mais responsável para as consequências daquilo que eu fiz daquela escolha. E é assim o processo de amadurecimento, né? Então, quando a gente pensa em deixa eu voltar aqui no texto. Quando a gente pensa nesse insuspeitável, né? A gente pode ver essa questão das situações que não acontecem por vigilância divina, mas também tem lá, Joana também diz que o trabalho nobre, que recebeu acurada atenção e periclita, né, no azar do instante, ou seja, não acontece, é sustentado pelo insuspeitável socorro, prosseguindo em falta de benemerência. Às vezes a gente acha que, poxa, estou fazendo uma coisa tão legal e não acontece. Por quê? Mais uma vez, é essa percepção ainda nossa estreita de que às vezes a coisa não é para acontecer naquele tempo, do fluxo do tempo, mas mais adiante. Aí mais adiante a situação, você já está mais amadurecido para dar conta daquela situação, e aí a situação vem ao teu encontro. Então, assim, no livro dos Espíritos, né, fala que a justiça divina é entendida como perfeita e inseparável da bondade e do amor do Pai. E está muito ligada à lei de causa e efeito e à reencarnação no progresso do espírito mortal. Então, se não há punição para nós, o que cada um está vivendo são oportunidades de crescimento e aprendizado. Modifica um pouco o nosso olhar para que a gente possa perceber que a gente precisa reparar algumas situações. Acho que a gente percebe que o processo atual nosso, né, de relação humana, a gente precisa trabalhar o perdão, o auto-perdão e o perdão, a reconciliação. As relações humanas precisam estar no respeito, né? A reconciliação ela começa pelo respeito. A gente respeitar o tempo de cada um, respeitar o momento de cada um, respeitar a dificuldade que cada um tem de enxergar, porque se a gente aqui hoje está conversando sobre isso e a gente já tem condições de ter um olhar um pouco mais amplo, e não dá para eu pegar esse parâmetro e exigir, de repente, daquele que está ao meu lado, que tem uma outra visão, exigir o mesmo entendimento e querer que ele viva de acordo com aquilo que eu quero vivenciar. Porque aí eu vou estar faltando com aquilo que é primordial na nossa construção de progresso, que é a caridade, que é o amor em movimento. Então, assim, eu preciso aprender a amar do jeito que cada um é. Né? Claro, né, fazendo as suas escolhas pertinentes àquilo que você sabe que é o que você quer para a sua vida, tendo a oportunidade, se tiver, de orientar naquilo que ele te permita, mas não avançar, né? Porque a gente não convence ninguém. Só, como diz, né, Emmanuel, né, só o exemplo arrasta. A gente pode esclarecer. Aqui, todos nós, cada um está num tempo, mas só o exemplo vai arrastar e também vai arrastar no tempo de cada um. Porque cada um vai ter o seu tempo. Quando a gente trabalha em reunião mediúnica, a gente vê isso, né? Os espíritos se apresentando, e cada um tem o seu tempo. Quantos testemunhos são colocados, né? Quantos irmãos estão participando da reunião conosco aqui, né? E cada um está tendo uma parcela, ou também, né? Eu acho isso muito rico também,
Porque a gente vive, a gente acha que os planos, eles são só... a gente tem dois planos, o encarnado e o espiritual. Mas o espiritual, ele tem vários planos dentro do plano, né? A gente estuda isso em física quântica. E a gente sabe que nessa proporção de planos, com todo o amparo divino, né? Cada um vai receber a cota do entendimento que pode. Isso uma bondade, uma misericórdia do Pai imensa, sabe? É a gente perceber que a gente tem todo o tempo, né? Mas que nos cabe a cada um dar o plug, né? A qualidade do que a gente está vivendo, porque muitos de nós, quantos encontros a gente está tendo a oportunidade de ter em família, né? Em encontros e reencontros, com espíritos que a gente depois não sabe quando a gente vai conseguir reencontrar, né? Muitos da gente ainda não construiu aquela solidez de amor que a gente, mas é o início de um processo e a gente precisa da qualidade. Às vezes, quantas a gente tem visto uma sociedade em termos individuais e coletivos, às vezes se perdendo muito nas suas verdades, quando na verdade todos nós deveríamos estar trabalhando a cooperatividade, que a proposta do Pai, né, desse sempre com o Pai, é que a gente consiga se equilibrar diante da lei divina. Joana, nesse texto, que é riquíssimo, ela fala que o pai trabalha tudo diante das sábias leis da vida, obedece à superior programática. Que superior programática é essa? Está tudo dentro de uma supervisão maior, né? Mesmo quando parecem conspirações para o mal, porquanto o bom ceifeiro de um mal sempre retira um grande bem. E a gente não consegue, a gente fica ainda mergulhado na energia do mal que não habita fora, não. Aí esse é o que mais, assim, essa realidade a gente tem que ter, né? Que habita em nós, porque se eu comungo e acabo me deixando resvalar por uma energia que me consome, e a gente vê que as pessoas se envolvem, né, naquela energia, é porque ainda não percebemos que existe algo maior, né? E aí Joana vem dizer assim, né? E nós tiramos essa reflexão. O Pai, ele trabalha o tempo todo. Esse fluxo do tempo, esse fluxo da vida, Deus está o tempo todo agindo, mas a gente não percebe. A gente não fica a tempo. A gente deixa passar batido, né? Então, Joana vem trazer nesse texto, né, também quando ela fala desse inesperado, no contexto do espiritismo, ela fala que se refere a eventos que fogem ao nosso controle, que a gente não tem o controle de tudo. E quantas vezes a gente sofre porque a gente quer ter o controle, a gente quer ter o controle do outro, a gente quer ter o controle nosso, e existem situações que, por misericórdia, o Pai meio que nos coloca assim, fecha algumas portas e abre só determinadas outras. E a gente, às vezes, fica lutando, a gente fica se debatendo porque quer determinada situação, e aí, se a gente insiste muitas vezes, a misericórdia do Pai deixa que aquilo aconteça para que a gente tenha um aprendizado, mas aí vai ser um aprendizado com mais dor. A gente poderia facilitar. E quantas situações nós embaraçamos ao longo da nossa trajetória como espíritos porque fomos rebeldes, porque somos rebeldes na transcrição da lei, né? Então, assim, Joana vem falar também que nesse inesperado a gente vê situações, às vezes, de morte inesperada de pequenos, né? Fenômenos mediúnicos que a gente não consegue entender, né? que acontece, as provas e expiações da nossa vida, que aí tem uma abrangência enorme. Então, Joana vem falar para a gente também que a gente precisa entregar, ela diz assim, entrega a tua vida a Deus e nele confia sem reservas. A gente tem reservas ainda. A gente precisa entregar sem reserva. Trabalhar essa questão da confiança e da fé. Nós fomos também num texto do Momento Espírita que fala entre a fé e a confiança, que ele vem falando que a confiança é uma virtude que é imprescindível à vida humana para a gente poder ter equilíbrio, proveito, que tem vários desdobramentos. A gente sabe que confiança e fé estão muito... na medida que a gente constrói a fé, a gente vai gerando a confiança
naquilo que a gente está vivendo, né? A doutrina espírita ela nos dá uma racionalidade do entendimento, mas eu preciso ir além do conhecimento. Eu preciso viver aquilo que eu conheço. Então, a proposta de Joana, pelo menos para nós, no convite que nos foi dado desse texto, é que a gente comece a viver mais aquilo que a gente já minimamente já sabe, né? Que a gente entenda a vida, que ela secunda, né? A cada um de nós, a gente tem uma programação. A gente nada está solto. Claro que existe um planejamento, e como todo planejamento, ele vai sendo adaptado de acordo com as nossas escolhas. Aí a gente entra de novo no livre-arbítrio, a gente entra de novo na causas e efeitos, né? A gente entra numa questão que agora também não lembro da doutrina que diz que a gente acha que muito do que acontece hoje é fruto do nosso passado, mas que a maioria é fruto de situações que nós estamos. Muito dos embaraços são situações pertinentes ao aqui e agora, né? É tipo assim, trazendo bem para o concreto. Eu sei que o meu corpo, eu tenho uma questão limitada de açúcar, né? Meu corpo sinaliza que ele não pode comer muito açúcar, mas eu adoro um doce, né? Mas eu sei que não devo, mas eu adoro. Então eu preciso me limitar, mas eu não limito. Só hoje, só e aí vou comendo. Então, o que vai acontecer? Eu estou fazendo uma escolha. Então, essa escolha vai ter uma consequência, e eu vou ter que arcar com aquela consequência. Então, isso acontece muito, né? Nesse texto do Momento Espírita também diz para a gente que a vida atual é uma ponte entre duas realidades. Então, a gente precisa viver isso também, do espírito imortal que somos, entendeu? Então, dentro dessa proposta, né, urge para nós estudar, é o que a gente está fazendo aqui, porque a gente precisa estudar muito, estudar no sentido de, não de absorver na integralidade, de saber a questão tal é essa, mas o estudo nas propostas que a gente vê aí da casa, como eu vejo da casa com Rose, nos estudos onde a gente vai esmiuçando, né? Pega uma obra e vai lendo, dali a gente vai tirando e faz um gancho com o evangelho. A gente precisa fazer isso. A gente precisa estudar sim, mas a gente precisa também trabalhar. E aí esse trabalho tem uma proporção enorme, prática do bem, as ações que nos são convidadas, toda casa tem um trabalho, às vezes, social, legal, mas existe muito trabalho íntimo e tem muito trabalho ali do lado assim, da família. E às vezes a gente faz um trabalho lá fora, mas aquele que está ali dentro, a gente escapole. E é ali dentro que tem os grandes encontros e reencontros de reconciliação. A gente precisa refletir mais, silenciar mais, às vezes a gente é muito impulsivo, a gente não dá tempo para a gente refletir naquilo que a gente já conhece. Então a gente precisa ter um silenciar, às vezes a gente tem que silenciar para poder ouvir. Né? Como é que eu vou ouvir a Deus e vou perceber as orientações se eu não silencio a minha mente? Né? Se eu não faço esse silêncio interior. Por isso que também Joana nos convida à meditação, que é um processo que cada um vai construindo, né? Cada um tem o seu mecanismo, mas a gente precisa ter esses momentos, e momento de oração, porque o orar no sentido de se conectar com o que há de divino em nós, porque nós somos centelhas o DNA divino há em todos nós. Nós somos centelhas divinas com todo o potencial divino, mas ele precisa ser desabrochado. E só vai desabrochar com trabalho dentro da possibilidade de cada um. Então, estamos chegando já mais, faltam uns 5 minutinhos, vou dar um pulinho mais, aí Joana fala para a gente também que a gente produz o melhor que seja possível, permitindo-te a alegria de servir incansavelmente. A gente precisa produzir, sabe? Dentro das nossas possibilidades, é o óbolo da viúva, né? Nada mais do que isso, é o óbolo de cada um. Não tem como dizer que tem que ser assim, não existe uma regra, existe um momento que surge, a oportunidade que surge. Eu posso, né? Se eu não faço isso, existe um capítulo, e esse final aqui da Joana nos convida, eu tenho certeza que não vai dar para ler todo, mas nos convida, esses últimos parágrafos,
que ela fala dessa questão da gente ser alegre no servir, da gente não desanimar diante dos desafios. Ela diz que nenhum mal que triunfe, sejam quais forem os cuidados de que se revista, bem algum que não se possa fazer nas situações mais danosas. Ou seja, que a gente não esmoreça diante da proposta da nossa vida, porque a proposta hoje, num planeta de provas e expiações, transitando por uma regeneração, onde a gente precisa fazer mudanças, renovar conceitos, renovar pensamentos, atitudes, é de trabalho. Então, Jesus esteve conosco, está conosco, mas esteve encarnado conosco e mostrou que o caminho há um caminho, mas o caminho não é de facilidades, é um caminho de renovação mesmo, de mudança de parâmetro, de mudança de olhar, de mudança de perspectiva. Então, assim, existe no Evangelho, no capítulo 5, que fala de bem-aventurados os aflitos, tem a instrução dos Espíritos que fala do bem e mal sofrer. Eu posso bem ou mal sofrer. Eu posso, né, como ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, disse o Cristo, né? Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou que jazam sobre a palha. Porque todos nós estamos num momento num planeta que ainda somos imperfeitos. Então ele diz assim, Lacordaire, mas há quantos poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. E aí ele diz que o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que lhe faltem coragem. E aí ele fala que a prece é um apoio à alma, mas que ela não basta, é preciso ter uma base, uma fé viva na bondade de Deus. E ele diz que o Senhor não nos deu nenhum fardo que não fosse possível, que é proporcional às nossas forças. O que a gente precisa ter para que a gente vença é que a gente trabalhe a resignação e a coragem. Então, assim, esse final aqui de Joana, ela vem nos convidar a isso, né? Ela fala que quem se entrega a Deus conscientemente, em Deus se move e age, marchando com segurança para Ele. E aí, para a gente fechar, que agora acho que no meu relógio já são 7h20, eu pego o último parágrafo desse capítulo do item 18, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem e mal sofrer, que Lacordaire nos remete à seguinte colocação, em 1863. Bem-aventurados os aflitos, pode se traduzir assim, porque todos nós ainda somos aflitos, porque ainda estamos nesse mecanismo de burilamento, né? Mas que a gente tenha sempre Deus, como diz assim, sempre com Deus, porque diz assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhe falta na terra. Porque depois do labor, ou seja, do trabalho, virá o repouso. Então, que a gente possa colocar, né, essa frase nos nossos corações, que a gente comece um ano de 2026, né, com essa proposta de renovação, com a proposta da firmeza, né, dessa firmeza, de sermos perseverantes, mas que a gente não esqueça, né, o título do estudo da noite de hoje, que é Sempre com Deus. Ele está sempre conosco, mas a gente precisa estar sempre com Ele. E para que a gente esteja com Ele, a gente precisa utilizar os mecanismos que a doutrina já nos oferece, de oração, de ajuda mútua, de trabalho, sermos mais firmes e mais perseverantes, porque o Pai, Ele quer o melhor para cada um de nós. E qualquer situação que a gente esteja vivendo, que a gente coloque na mão do Pai e peça, né, para que a gente possa ter o entendimento que ainda nos falta, que haja a misericórdia dele nos alcance e nos sinalize. E que ele vai sinalizar, às vezes demora um pouquinho, mas ele sempre vai nos sinalizar no momento oportuno. Que a gente esteja atento a observar, refletir e perceber a presença de Deus na nossa vida. Muita paz para todos nós e muito obrigada
mais uma vez pela oportunidade do estudo, porque foi um estudo e é um estudo que nos remeteu a muitas reflexões, principalmente no início de ano aí, de 2026, né? Iniciando o ano, a gente tem várias propostas de vida, de pensar, que a gente coloque, sim, os planejamentos materiais, mas que a gente não esqueça dentro desses planejamentos que existe uma proposta maior, que tudo que é da matéria é um meio para a gente alcançar algo maior, que é essa felicidade real. Muito obrigado, minha amiga, pelo seu estudo. Realmente, como disse a Cris aqui na mensagem, ótimas reflexões para o início do ano, né? Que a gente É, faça essas reflexões, procure colocar em prática para que a gente possa caminhar, né, com mais segurança. E como você mesmo disse, né, que a gente possa todos os dias ler e refletir sobre uma passagem do Evangelho, sobre uma palavra do Senhor, do nosso Mestre. Isso é muito importante para a gente. Que Deus te abençoe, leve um abraço à sua mãe querida, que a gente gosta demais, estamos com saudade dela, e que a gente inicie o ano trabalhando, né? Trabalhando, isso é o mais importante, que a gente trabalhe. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Lembrando que quinta-feira estaremos de volta com a nossa palestra, agora sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vamos receber da quinta uma outra companheira aí do CEOI, é a Sônia Cristina, outra trabalhadora, né? É, da Casa de Jesus Gonçalves. Essa casa tão querida que tanto nos ajudou. Então, os companheiros lá do CEOI também estarão aqui. Hoje recebemos a Ana Paula, que é da Casa, Casa do Caminho Chico Xavier, e quinta-feira estaremos aqui com a companheira do CEOI, Sônia Cristina, para conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que precisamos ter sempre na nossa cabeça e no nosso coração. Bem, encerrando a nossa reunião aqui, eu vou pedir para a nossa companheira Joana fazer a nossa prece de encerramento. Joana, companheira, por favor. Agradecemos a nossa querida Ana Paula pelo estudo, pelas reflexões trazidas nesta noite. E vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, elevando a Deus, nosso Pai, Criador, agradecendo a Ele pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos consola e que nos esclarece. Agradecemos ao Pai pelo seu Filho amado Jesus, que nos orienta e que nos guia no nosso caminho diário. Agradecemos a espiritualidade bondosa e amiga aos nossos anjos guardiões. Agradecemos a todos pelo amparo, pela proteção, pela misericórdia e o amor que deposita sobre todos nós. Mas que estejamos atentos, façamos a nossa parte, estejamos vigilantes nas nossas ações e nos nossos pensamentos, com a certeza do amparo divino. Nós que precisamos fazer a nossa parte, porque o Pai nos ama a todos, nos protege e nos guarda, mas precisamos fazer aquilo que necessitamos para sermos merecedores. Agradecemos a todos pela noite do estudo, e que o Pai amoroso derrame bênçãos de luz sobre toda essa humanidade, para que haja paz, compreensão, respeito e fraternidade entre as criaturas. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por mais essa noite abençoada, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Mais uma vez agradecendo a Ana Paula, agradecendo a Joana, a Dulcineia, a Ana Cristina, Menezes, Ana Brito, Carmen de Matos, Joana, Eloá, Denise, Dulcineia, Márcia, Cris, pela presença, né? Que Deus nos abençoe, a Ideína, que está aqui conosco, e que nos fortaleça cada vez mais, para que possamos, Menezes, também continuarmos juntos, trabalhando pela nossa melhora íntima, que é o mais importante, né? A nossa melhora pessoal. Porque quando melhoramos, o mundo melhora. Um beijo aí para todos. Tchau, gente. Até quinta-feira, estaremos de volta. E, dia 2 de fevereiro, voltamos aos estudos, né? Segunda-feira, 2 de fevereiro,
Estaremos aqui às 16 horas para reiniciarmos o estudo de um livro dos Espíritos e a obra de Ivone Pereira, Dramas da Obsessão, que aí começa às 5h30 da tarde. Tchau, gente. Um beijo para todos. Ana Paula, um beijo. Um Muito beijo, bom te saudade ver de todos, novamente, viu? querida. Estou com saudade de todos. Um beijo, viu? Coração. Paz e bem, paz e bem.